Um francês que trabalhou na fábrica de anilina aqui em Jacareí, e me encontrei com ele porque falei que ia para lá. Escrevia para ele, ele me esperou na estação de Chantilly, entrando na França, já perto de Paris. E eu me lembro que quando o trem parou, eu vi meu nome na estação. Atenção, atenção, Messias José Carlos Cruz. Falei, meu Deus, falou meu nome na França, o que é isso? Aí eu saí, era ele na estação me esperando. E aí fiquei gentilíssimo, como todos os franceses. Eu fiquei lá com ele uma semana. No hotel mesmo que eu fiquei, ele ficou conosco. Não fiquei na casa dele, que ele parece que tinha separado da esposa e foi embora daqui. Por isso que ele foi para lá. E eu me recordo que em Paris, ele me levou a conhecer Paris, estive com ele no Louvre, conheci a cidade, o bairro Latino, né? E eu estudei com ele um ano antes de ir para lá, francês. E nós falávamos o francês corrente, eu já estava falando correntemente, tanto que se aparecesse algum francês aqui que falasse comigo, eu demorava, mas eu já responderia também em francês. Eu tive com um francês, amigo dele, em São José dos Campos, jogando boliche na época. Depois eu encontrei com ele lá, e Marcelo era um amigão meu. A esposa dele, Madame Michel, também eu conheci. Depois eles se separaram, foram voltar para a França. Ele era engenheiro da fábrica de anilina lá no São João. Da fábrica de? De anilina. Fábrica de anilina, no São João. Isso. Lá na saída para a Dutra. Você deve conhecer. E nessa viagem para a Europa, dos museus que o senhor visitou e os artistas que o senhor conheceu, né, os trabalhos pessoalmente, quais foram os que mais lhe impressionaram? Olha, o senhor já conhecia, né? Mas vendo as obras originais. Monet, eu fui ver original e conheci a história dele, como é que foram chamados de impressionistas. Ele foi o primeiro impressionista, porque um inglês visitando a exposição falou espontaneamente, estou impressionado. Então os nomes de impressionistas partiram dessa impressão, desse termo que ele usou, estou impressionado. O quadro era uma paisagem, um pôr do sol, onde havia fábricas, na França mesmo. Então, deixa eu pegar para você. Monet para mim foi um dia assim, abriu um campo enorme para meu pai. Alguns quadros meus são. Esse aqui já é impressionista, essa boiada aqui. Essa já é aproximadamente impressionista. Bom, aqui tem a ponte que eu falei para você já, a primeira ponte de Jacareí. Tem um garoto lá laçando bois lá em Corumbá. Aqui o buraco das araras em Jardim, Mato Grosso. Monet foi o primeiro artista que me impressionou. Tive um outro, não me lembro o nome dele também, que eu tive... Não é o nome dele, meu Deus do céu. Eu tenho os livros deles que eu comprei, tenho tudo aí. Tem vários álbuns de viagem, que eu me lembro que eu comprei uma máquina em Nova York, que eu fiquei uma semana nos Estados Unidos, antes de marcar para a Europa. E lá eu conheci Miami, Nova York. Depois pegamos um avião para o início do Labrador, assisti a um fenômeno fantástico que eu não esperava. Aliás, o comandante do avião falou, vocês vão ver um espetáculo que é difícil a gente conseguir. Estava chegando em Reykjavik, na Islândia. Eu vi a aurora boreal.
dentro do avião. Claro, o avião ficou tudo verde por dentro do avião. Ficou ali, foi um negócio espetacular, viu? Espetacular. Desci no primeiro lugar, numa ilha chamada Shannon, uma cidade Shannon, já perto de Reykjavik. Depois descemos em Londres. O avião estava voando, estava fechado, porque Londres é eternamente fechado de neblina. O avião mergulhou na neblina e saiu em Londres. Impressionante, viu? O que mais? Mas de museu na Europa eu tive só no Prado. No Museu do Prado eu não me lembro assim. Eu vi vários. Até tem um amigo aqui em Jacareí, o Nassib. Conhece? Nassib Boacef. Ele falou: Zé, seus quadros nada ficam a dever aos quadros que eu vi no museu. E até agora, 10 dias em Portugal e na Espanha. Na Espanha ele foi ver essa exposição. E ele disse: eu não vejo, os seus quadros não ficam nada a dever dos quadros europeus, daqueles pintores europeus, porque eram mais... não eram bem impressionistas meus quadros, entendeu? É mais figuratista. Então, os antigos eram figuratistas. Só a partir de Monet é que passaram a se chamar impressionistas. E a maior influência dos seus quadros, a maior influência na sua obra, no início, qual era? Era o seu pai? Meu pai. Depois eu comecei, depois já de me formado, tudo, eu comecei a pintar Jacareí antigo. Na minha exposição você vai ver uns 10 ou 15 quadros de Jacareí antigo, que eu me lembro com a cor realista que era. E dessa Jacareí antiga, pouca coisa sobrou, né, professor? Eu pintei tudo que eu lembrava. As partes mais importantes. Tem aí mais ou menos uns 10 quadros de Jacareí antigo. Jacareí que eu conheci muito bem na minha infância. E pouca coisa sobrou? Não, assim, porque Jacareí tinha 13 mil habitantes, filho. Não tinha nada quase. Tinha o Largo da Matriz, onde começou. Depois a Praça Conde Fronten. Comecinho era Rua Barão. Passava a Estrada de Ferro. A Estrada da Rua Barão. E ali até a chácara da minha avó era terra. Isso eu fiz muitas vezes caminhada com minha mãe, quando minha mãe era viva. Eu conheci. Então, eu sempre vibrei por Jacareí, sempre gostei de Jacareí, que escolhi Jacareí para lecionar. Podia ter escolhido a praça, Caetano de Campos, teve tudo na minha mão, eu não quis. E quando o senhor lecionou no Colégio Antônio Afonso, o senhor acompanhou o período quando foi... Depois que eu caiu o Colégio Antônio Afonso, o senhor não, eu acompanhei o Antônio Afonso desde quase a fundação. Desde quase a fundação, porque eu me recordo que os colegas que lecionaram comigo, me lembro de um deles até, mas não tenho o nome, não me lembro. Tinha um apelido, mas eu não me lembro do apelido dele. Mas o Tito Máximo era o diretor. Ele me convidou para ensinar desenho do ginásio lá. Desenho antigo era desenho só, desenho comum, não tinha palavra desenho, professor de desenho. Desenho, não era desenho artístico, era desenho técnico, né? Mais geometria, matemática. Eu lecionei do primeiro à quarta série do ginásio, muitos anos, 23 anos no Antônio Afonso. Eu sou quase fundador daquilo, porque eu entrei como aluno e saí como professor lá. Andei, fiz todo o curso enquanto estava lá, fui para Guararema, junto com o Boris Grimberg. Você conheceu o Boris, não conheceu? Ele lecionou de inglês no Silva Prado. Ele me foi para a direção
fundar o ginásio de Guararema, me convidou. Se não quer fundar o ginásio, você fica com a cadeira de desenho. Fui para lá, terça e quinta, 2 dias da semana eu lecionava lá. Os outros 2 dias era Santa Branca. E o resto, todos os dias de manhã, e os dias que sobraram à tarde em Jacareí, no ginásio de Jacareí. No ginásio de Jacareí? Ginásio. Não, o ginásio atual Silva Prado, que está para cá com o nome. E, então o senhor não acompanhou quando teve a demolição, que caiu o Colégio Antônio Afonso, o senhor não estava lá? Não foi o período que o senhor estava dando aula lá? Não, eu já estava dando aula lá, sim. Eu não me lembro quando é que demoliram, não. Não me lembro porque ali em frente, não sei se você está lembrado, você deve ter visto, porque 10 anos eu fiz aquele desenho floral entre o grupão, o Antônio Afonso e a rua que vai lá para a ponte. Tinha um espaço aí na frente da casa do Canetiere, professor Canetiere de Trabalhos Manuais. Fazia aquele floral. 10 anos eu fiz com os alunos do Silva Prado. A rosácea, fazia uma rosácea enorme, com tampinha, areia, tampinha, coisa colorida. Fazia o cálice, procissão de Corpus Christi. Isso eu fiz durante 10 anos. Com os alunos? Do Silva Prado. Do Silva Prado. Eram meus alunos, eu lá o bando lá, só tinha, eles faziam a rosácea. Eu desenhava no chão, na areia, com giz, nas pedras e tal, e fazia, e eles preenchiam só. José Bonifácio, final da rua José Bonifácio, atrás da matriz. Sim. Onde hoje tem ali o cruzamento da José Bonifácio com a Rua Leitão. Isso. Do lado tem o edifício de Mansão do Vale. Isso, é na rua como é que chama? 15 de novembro. 15 de novembro, é no final da rua, começo da rua, 15 de novembro, talvez. E, então o senhor não acompanhou bem quando foi demolido? Não, eu não me lembro. Não me lembro bem, não me lembro. Não é um período que o senhor estava lá? Não, já tinha saído, fazia tempo, eu estava no Silva Prado há muitos anos. E no Silva Prado o senhor sempre lecionou desenho? Não, minha cadeira realmente era desenho pedagógico e escola normal, é a filha, chegando. Desenho pedagógico, escola normal. Antiga escola, o atual magistério hoje, né? Minha vida toda foi dar aula de desenho. Até 26 anos de magistério no Silva Prado, quando o inspetor, o padre Zezinho, me lembro, ele chegou e disse: "Ô Zé Carlos, vou dar uma triste notícia para você. Você vai perder sua cadeira." Falei: "Padre, duvido. Eu sou professor efetivo por concurso, de título de prova. Eu só não tinha título, mas prova fiz. E passei praticamente em 5º lugar." Isso. Ele disse: não é isso, não. Você não vai perder a sua cadeira. Você vai perder não vai poder lecionar, porque vão acabar. O governo vai acabar com a sua matéria. Semana que vem já acabou. Você vai ter que decidir. Ou pega a cadeira do ginásio, desenho, ou vai trabalhar na secretaria. Foi Deus me livre trabalhar na secretaria. Aí fiquei para o ginásio. Aí completei 35 anos. Quando fiz 35, podia me aposentar. Fui à secretaria, falei com a secretária em São José dos Campos. Ela falou: "Não, o senhor pode ficar. Se o senhor trabalhar mais 8 meses, que o senhor faltou." Por quê? Para ir viajar. Pantanal. 10 anos antes de eu trabalhar com turismo, eu pesquei no Pantanal. Os alunos já sabiam. A época que eu ia, os primeiros 15 dias de setembro, emendava 7 de setembro,
fiz festa de 7 de setembro, eu assisti muito pouco de Jacareí. Estava pescando no Pantanal. E como que foi isso? Bom, aí, eu comecei porque numa dessas viagens que eu fui ao Pantanal, teve um ano que nós não pudemos ir, não me lembro porque carga d'água, não tinha condução, não tinha. Eu vi uma companhia em São Paulo fazendo viagem para o Pantanal. Eu tratei junto com um amigo meu que vamos nós dois. O motorista falou para mim, escuta, você não quer trabalhar para mim? Eu sou dono da companhia de turismo aqui em São Paulo. Se eu arrumar passageiro, nós vamos fazer viagem para lá. Fiquei 47 anos com ele. Fazendo viagens para o Pantanal? Todo ano. Enchia, lotava 2 ônibus, cheguei a lotar 2 ônibus inteirinhos para lá. Levei mais de 3 mil pessoas no Vale. O Vale inteiro, pegava o Vale até. Tinha gente que vinha falar comigo, telefonava, marcava a viagem e vinha aqui e nós íamos para o Pantanal. Isso foi depois de 10 anos, quer dizer, na realidade foram 57 anos que eu viajei para lá, todo ano. Conheci o Pantanal na palma da mão, norte, sul, leste, 261 mil quilômetros quadrados. Conheci todinho, naveguei pelo Rio Negro. E nesse período o senhor já pintava Jacareí ou não? Eu já pintei alguma coisa de Jacareí, alguma coisa, mas vendi. Eu pintei e vendi. Tem mais de. Aqui em Jacareí tem mais de. Acho que tem uns 30 quadros que eu vendi para pessoas aqui. Que estão na casa deles. Quadros sobre Jacareí? Retratos de Jacareí. Retratos de Jacareí. E de pessoas de Jacareí? De pessoas de Jacareí tem a filha do Pintinho Barbeiro, não sei se você conheceu, a Ellen. Eu escolhia na escola, na sala da escola normal, as alunas que eu achava bonitas para pintar. Que tinha estilo para pintar. Que a fisionomia me era agradável vista pelos meus olhos, né? Então, convidava. A Rita foi a única que eu não convidei, ela se convidou. Mas como a minha primeira mulher era muito ciumenta, e ela foi diretora do Barão de Jacareí. Você conheceu ela? Quem é? O pessoal conhecia por Dudu. Maria Tereza Godoy. Ela foi diretora do colégio lá. E Dona Dudu. o pessoal todo conhecia por Dona Dudu. E ali também tem a Silvia Becker ali. A Silvia foi minha aluna em Guararema. De lá ela veio para cá, passou por magistério, ela fez aqui. E aí eu a pintei agora em 2008 esse quadro, é novo. Ela pediu que eu fosse ver lá qual era a fotografia que eu achava melhor. Eu gostei dessa aí, porque dá mais expressão, né? Ela foi minha aluna aqui, nessa salinha. A Silvia, em pintura. Quem mais? Então foi aqui nessa sala que o senhor sempre ensinou? Aqui, música e pintura foi nessa. Quantos anos faz que o senhor... Aí uns 36, 37 anos por aí, assim. Eu não me lembro quando foi que eu vim para cá. Eu morava na Rua Paraguaçu. Ali, travessa da Rua Siqueira Campos Siqueira Campos. Siqueira Campos era final de Siqueira Campos, né? Eu me lembro bem. Minha memória é que anda falhando um pouco só. Também com 92 anos, até que eu tenho boa memória, viu? Não? E da cultura local, o que mais lhe emocionou? O senhor lembra de algo da cultura local, assim, que mais lhe emocionava? Olha, eu lembro pelos quadros que eu fiz. A cultura do quadro daqui de Jacareí, eu acho pobre a cultura, não é aquela cultura. Eu fiz várias exposições aqui, umas 3 exposições. Uma delas eu vendi 40 quadros na abertura.
Aqui em Jacareí tem 40 pessoas fora daqui. Tem um quadro no exterior, tem um quadro na Lituânia, tem um engenheiro da aeronave, foi meu aluno de pintura, depois ele foi embora para lá e levou o quadro. De lá ele mandou, fez um outro e mandou para mim. Chamava-se, não me lembro o primeiro nome, o segundo era Caro, K-A-R-O, Caro, era lituano. Das artes em Jacareí também não tinha muita... Não, a cidade é pobre em cultura, já era. E agora está melhorando com o advento da Galeria de Arte que o Cepinho fundou aqui. Ele, o Rodolfo, e eu, porque eu também fui um dos fundadores da galeria, né? Eu já fiz vários, agora eu vou fazer a minha exposição, vai ser lá. Que o Cepinho casaria. Vou pôr uns 40 quadros, os quadros que eu tenho aqui. Vai tudo para lá. Você vai conhecer alguns, os maiores você não vai conhecer, porque estão fora encontrados na parede, no chão. O Cepinho disse, não tinha nem o pó deles. Eu estou fazendo, vou pintar aqui a sala, andei fazendo uns buracos no teto para iluminar a sala, porque é muito escura a minha casa, né? Eu não sei porque eu plantei a jabuticaba bem em frente, fiz um telhadinho na frente, aí acabou de escurecer, meu. E a que se deve essa parte cultural que o senhor diz, assim, que era muito pobre? Jacareí, eu acredito que é do próprio povo, viu? Porque o povo não tem, aqui não tem a cultura que eu digo, é a cultura generalizada, mais artística do que a cultura propriamente dita. O povo daqui não tem assim, não sabe apreciar muito a arte, você entende? Eu sei porque eu vendi bem aqui, eu não posso me queixar, não. Aliás, eu não estou me queixando. Estou apenas respondendo o que você perguntou. Eu acho a cultura pobre, ela podia ser mais aberta. Mas São José também não fica atrás, não, viu? O senhor conheceu, ao longo aí dos seus anos de vida, o senhor conheceu bem os prefeitos de Jacareí? Eram homens que... 2 deles foram meus alunos. O Aroquinha foi meu aluno. E o BSL, que está vivo aí. Sim. Agora, a Sônia, esposa do Telmo, foi meu. O Telmo não é daqui de Jacareí, porque não foi meu aluno. A outra foi, a mulher, a esposa foi. Quem mais? E eles também foram prefeitos que não incentivaram muito a cultura, sabe? E esse aí está com mais jeito por causa do Cepinho, que veio dos Estados Unidos, ele ficou 10 anos para lá, veio para cá, agora montou na casa dele a Casaria e está aumentando cada vez mais a exposição de artistas daqui e de fora que tem aparecido. Há pouco tempo teve um grupo de peruanos aqui, um trabalho muito interessante deles, pintura um pouco mais de acrílico. Eu não sou muito fã do acrílico, porque a pintura é muito rápida, seca rápido. Se você não fizer certo, você não tem jeito de corrigir. Então, sobrepondo tinta fica feio, né? Então, mas teve vários artistas aí na Casario já. Agora, dia 30 eu vou fazer uma exposição minha lá. Dia 30 o Cepinho vai fazer. Casario é uma iniciativa privada, né? É, privada. Então é muito difícil de alcançar a população em geral. É, a população em geral, exatamente. Da cultura. Ele falou que a visita lá tem sido muito pouca. Sinal de que a cultura não é forte de Jacareí. Do povo, né? Deveria ser. Porque os prefeitos também não se interessaram. Não, os prefeitos não foram. Nós não temos uma galeria de arte pública, não temos uma academia de artes. Não temos. Aí, lá na prefeitura tem um quadro meu,
que eu doei, feito na época que eu pintei. Você lembra do Tinguera? Uma figura popular em Jacareí, né? Eu pintei a figura quando ele já estava no final da vida dele. Eu fui levá-lo o quadro para ele ver no asilo que ele esteve, dos velhinhos. Ele falou para mim, nossa, a expressão dele, a minha violinha. Então, ele via a violinha, ele tinha paixão por aquilo. Tocava música. Ele estava sem a violinha. Estava assim, nós também tiraram ele dele. Era do bairro do Bom Jesus, né? Bom Jesus, exatamente. Foi atropelado por um trem. Foi. Até diziam que ele se atirou nas rodas do trem para fugir do exército. Eu não sei se é verdade, a guerra. Não é verdade. Pois falavam isso. Eu também não. Tem os relatos das pessoas do bairro, das pessoas que viveram com ele, da família dele, então, e das pessoas que viram o que ocorreu, né? Então. E o que ocorreu não foi isso. Não foi isso. Então ainda bem, né? Porque depois de se tornar uma pessoa muito